que a gente lá em casa que acompanha percebe, conversando com alguns amigos, é assim, o basquete evoluiu e mudou muito do estilão ali, começo dos anos 2000, de ter um pivô grandão, de ter um jogo embaixo muito forte, de ter definido assim, não, o armador vem carregando a bola, os alas chutam, o pivô faz o trabalho sujo. Tudo isso e de repente ali chega muito o efeito Golden State. Em 2010, Eu ia falar, a culpa ali, é do né? Stephen Curry. O efeito... Na verdade, a culpa é dele que É revelou culpa do o Stephen Diego que Curry. revelou. Diego. Will, você não tava. O Diego, a gente viajou para os Estados Unidos em 2013. O Diego tinha 7 anos, a gente foi na loja da NBA, ele não falava inglês, ficou com a mãe na loja lá, e aí, enquanto todo mundo escolhia suas camisetas, tudo que ia pegar e tal, aí o Diego se acertou com uma atendente lá que ele só dizia o nome do jogador que queria, a moça vinha e dava o tamanho dele certinho. Criança, 7 anos. 2013 ele virou pra moça e falou, Stephen Curry. Revelou, Ali cara. que mudou tudo. Caraca, mas então a gente tinha visto no A gente jogava... no videogame? A gente jogava muito 2K, do 12 em diante ali. E aí ele gostava, sabia um monte de jogador, os jogadores Cara, aleatórios, assim. 2013 ele tava começando ainda. Acho que ele tinha 2 ou 3 anos de NBA, nem isso, talvez. Caraca. Mas aí... 2013. É. Putz. E aí... Mas enfim, tem esse efeito Golden State que é assim... Bolas de 3. Ataques mais rápidos, menos trabalhados... Visão de um leigo, né? Ataques mais rápidos, menos trabalhados, chega, chuta, se cair de 3, ótimo, senão o outro time vem rápido, chuta de 3 e tal. Isso é NBA, mas vocês sentem que isso interfere também e já é um estilo de jogo que pra vocês também, vocês sentiram essa diferença se hoje a Blues disputando o campeonato catarinense, se tem muito disso, se já é mais esse estilo de jogo ou se já é uma coisa a mais que a gente brinca ali do basquete europeu, que é mais trabalhado, mais técnico, de muita defesa. Até o Doncic, né, tem uma entrevista que quando perguntam pra ele lá, era mais difícil jogar NBA ou o Eurobasket? Daí ele fala, não, o Eurobasket, porque lá eles marcavam, aqui eu chego, chuto e é isso aí. O Antetokounmpo deu uma entrevista falando disso, você chegou a ver? Também. Mesma coisa. Então, Falou queria mesma ver essa visão de vocês enquanto atletas, se vocês sentem essa necessidade de estar se moldando o que o basquete global está pedindo. Cara, eu depois que de um tempo eu comecei a querer estudar basquete, né? E hoje eu gosto de ver uns canais e tal. Às vezes eu tô sem nada pra fazer em casa, eu fico vendo jogo de basquete aleatório, assim. A gente vai jogar Sul Brasileiro, eu já assisti o jogo de todos os 3 times que nós vamos jogar contra. Aí, ó. Por que eu tô falando isso? Porque, até brinco, se você pegar o livro de regras, fala que o jogo de basquete é um jogo contra ataque e defesa, né? Sim. Só que o próprio livro de regras, o último que saiu em 2020, errou uma coisa. Porque o jogo não é mais de ataque e defesa, é um jogo de transição. Sim. O basquetebol se transformou num jogo de transição. Exatamente. Porque tem um livro chamado Sprawl Ball também, que é o de um comentarista e matemático. Ele trabalhou na ESPN há muito tempo também, e é uma baita literatura que ele fala como o jogo mudou e como as bolas de 3 mudaram o próprio jogo também, né? Sim. Mas ele alega isso, não foi as bolas de 3 que mudaram o jogo, foi a transição. Porque os times hoje pensam em chegar o mais rápido possível no ataque para definir o mais rápido possível no ataque. Então, se você pensar na quadra de espaço, aonde que eu começo a ter parâmetro para atacar mais rápido? É nas vezes de 3. Sim. Então, se eu tenho alguma probabilidade de finalizar no menor tempo possível dentro daquela condição, eu vou finalizar. E aí, se a gente começa a reparar a NBA com a Europa e tal, o que, na minha visão, não sei da do Nandão, o que muda muito é porque a Europa ela ainda segue uma condição cultural, mas tem 2 parâmetros ainda. A própria regra do jogo, que é totalmente diferente da Europa com a NBA. FIBA pra NBA. Então, a NBA é um jogo que você tem muito mais espaço. A premissa do jogo americano ainda é 1 contra 1. Certo? E a segunda coisa é uma condição, até uma escola de condição física mesmo. Não estou dizendo que os europeus não são tão rápidos quanto os americanos, mas historicamente uma condição de treinamento, provavelmente isso diferencia muito. Então o próprio jogo americano é um jogo muito mais veloz. Sim. Então você tem velocidade, você tem espaço, logicamente você vai ter um jogo muito mais volumoso. Né? É simples, é uma coisa básica. Se você tem menos espaço, né?
você automaticamente vai ter um pouco mais de dificuldade para achar esses espaços, aí você vai ter que fazer a bola rodar um pouco mais e tal. Mas na minha visão, até a NBB, a Europa, tá seguindo essa ideia, principalmente o Campeonato Catarinense. Hoje você vê coisas que antigamente era tipo, meu Deus, você está chutando no contra-ataque. Sim. Hoje não, hoje chutar no contra-ataque, dependendo da condição, vamos dizer, técnica do time, né, do condicionamento, quão bom aquele time é uma coisa que é normal, né? Antigamente você tinha aquela condição que você tem que fazer a bola rodar os, sei lá, 16 segundos. Hoje não. Hoje algumas questões, tem até umas jogadas que são chamadas de jogadas rápidas, que, cara, a primeira tá livre, taca, entendeu? Sim. Mas, logicamente, é uma coisa até que a gente conversou uma vez no treino, é uma coisa que é estudada, é uma coisa que é implementada, o nível técnico dos jogadores tem que ser algo realmente que deve ser colocado em pauta, mas o jogo ficou mais rápido, né? Resumindo, né? Propriamente as regras do jogo da FIBA, a FIBA tenta acompanhar algumas coisas, né? Dando algumas condições, então agora não volta mais 24 segundos, volta 14, né? 14. Volta 14. Para esse jogo ficar mais rápido mesmo, assim. E automaticamente as escolas de formação mudam, né? Sim. Se o jogo está mudando, a escola de formação vai mudar. Então, antigamente, eu ainda tive a sorte de começar jogando na 4 e subindo. Mas a gente conhece muita gente que joga de pivô desde os 12 anos, mas aí com 19 anos não cresceu mais e joga de pivô, só que todo mundo cresceu e o cara ficou. Sim, tem entendeu? Isso. E o contrário também é verdadeiro. Então, essa mudança no jogo tem vários aspectos, tem várias variantes, entendeu? Mas meu palpite realmente é que o jogo de basquete vira um jogo de transição. Quanto melhor for sua transição, seja do campo de defesa para o ataque, mais volume você vai ter e automaticamente, se você tenta mais, com um mínimo de qualidade, você tem uma propensão de acertar mais. Então, uma qualidade boa dentro da NBA, dentro do NBB, dentro da Europa é 40%, cara. Sim, exato. Então, assim, se eu consigo manter meus 40% e de vez chutar 10, chutar 20, mais pontos. eu não preciso pensar em aumentar a minha escala de acerto. Eu preciso aumentar a minha escala de volume. Exato. E manter a mesma condição de acerto. Então, NBB, você vê jogos hoje chegando a 100. Num volume de jogo de 2, 4, 6, 8 minutos a menos que a NBA. Tem jogos que chegam a 100. Você pega a Eurocopa ali, que é uma área FIBA, você vê jogos ali 80, mas a galera tá chegando a 80, 90, sabe? Sim. Esses jogos maiores. Jogos de estadual, catarinense, você não vai dificilmente você vai chegar a 80, 90. 60, mas já tá aumentando. Se tu pega os jogos que eu jogava aqui no Santa Catarina, sei lá, há 5 anos atrás, era 53, 60. Hoje um jogo legal já bate 80. Entendeu? Então são mínimas nuances que passam que você vê que o jogo está mudando, né? Sim. Concordo com o que o Will falou nessa questão do volume, porque o basquete é um jogo de erros, né? Não é um jogo de acertos. Então, ganha quem erra menos, teoricamente. Então, quanto mais volume você tiver, com certeza você tem mais oportunidades de errar, e se errar menos, você ganha o jogo. A questão da bola de 3 é muito... É importante no sentido de que o basquete também é uma conta, né? Uma grande matemática. Exato. E eu sou um cara, nesse sentido, como eu falei lá no início, mais quadrado, né? Na minha escola de basquete, eu sou o cara que acha muito importante que sim, exista o chute de 3, mas desde que não seja uma loucura. Sim. Eu trato como loucura, né? Então, assim, se a gente trabalhou a bola, se tem 10 segundos, mas se o cara tá no lugar certo, posicionado, para chutar, com o time preparado para disputar um rebote, mais balanço defensivo, maravilha. Se você tem 3 segundos no cronômetro, aliás, se você rodou 5 segundos no cronômetro, chegou nessa posição e o cara arremessou, perfeito. Perfeito. O problema, e aí vai o pivô falando, que eu tava disputando um rebote agora ali atrás, e passei a bola e o cara já chutou e eu tô disputando um rebote aqui, eu vou ter que marcar agora. Então, assim, isso é muito oneroso para quem tá fazendo esse trabalho, entendeu? Sim. Então, assim, são coisas que devem ser consideradas, né? Eu vejo muito importante que no jogo FIBA é totalmente diferente de NBA. Sim. NBA eu não tenho nem propriedade para falar, porque é isso, é 1 contra 1. O jogo é feito para isso, tem essa coisa do eu sou melhor que você, eu vou passar você e ponto, acabou. É o showtime dos caras, exato, né? Então, FIBA é essa questão de realmente trabalhar a bola, procurar o melhor momento, o cara melhor posicionado. Mas, claro, o jogo não tem que ser amarradinho também. Já joguei em sistemas de jogo
onde o time, cara, só podia atacar a partir do momento que a gente trabalhasse 20 segundos de bola. Mas mesmo assim, esse time foi muito bem. Esse time ficou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro num sistema quadradíssimo. Cara. Assim, você não podia sair uma vírgula que o técnico te tirava da quadra. Mas aí todo mundo entendeu esse sistema e deu muito certo. Sim. Com jogadores que não eram os melhores jogadores. Os jogadores, sabe, não estavam no top 5 ali. Eram os caras, né? Enfim. Essa questão da bola de 3, que eu vejo, como o Will falou, as escolas estão mudando. E o que eu acho um pouco perigoso hoje uma criança chega na quadra, ela pega a bola no meio da quadra e começa a arremessar. Sim. Entendeu? Mas eu vi o Curry, ele arremessa daqui, eu também vou arremessar daqui. Tudo bem, perfeito. Mas antes de você arremessar dali, vai lá perto da cesta, aprende o que é um arremesso, bate bola, faz uma bandeja, treina lance livre. Agora sim você vai chutar lá no meio da quadra se você quiser. Então essa relação do jogo de 3 é mal acostumar essa nova escola. Lógico que ela vai se moldar, e se o cara for muito especialista de 3, ok. Mas um time não vive necessariamente disso. Sim. Então a gente vê que às vezes você tem que atacar o garrafão. Sabe? Você tem que atacar o garrafão. Porque a bola de 3 tem certos momentos, e já aconteceu isso muitas vezes no nosso time, e é experiência própria, que acaba virando uma loteria. Você fica tão acostumado a depender daquilo que na hora que a bola não cai, você fala, putz, a bola não caiu. E agora? Perdemos porque a bola não caiu. Mas aí você vai ficar sujeito a perdemos porque a bola não caiu. Então eu vejo que a bola de 3 sim existe, é muito importante, é volumosa, ela tem 25% a mais do que uma bola de 2. Então, pô, se você meteu 3 bolas de 3 e eu meti 3 bolas de 2, nós estamos aí com 3 pontos na frente. É isso. Entendeu? Então, sim, tem sempre essa conta. Mas é muito importante saber o momento. Eu pego muito no pé, só para finalizar essa parte, de que, cara, quando chega no último quarto, se a gente tem. Quando bate 5 minutos no cronômetro e a gente está ganhando, a gente tem que fazer conta de quantas posses de bola a gente tem. E o Will sabe disso, eu sempre falo, cara, se nós estamos 10 pontos na frente, a gente tem pelo menos 4 posses de bolas na frente do outro time. O que a gente vai fazer? A gente vai optar por chegar na transição igual o louco chutando bola de 3? Ou a gente vai gastar os 24 segundos para jogar com o cronômetro, sabendo que mesmo que o outro time ataque rápido e tente uma bola de 3, a gente vai com consistência ali, que seja fazer 2 pontinhos. Mas isso já rodou 20 segundos no cronômetro e mais 2 pontos para nós. Não fica nessa loucura. Exato. Então depende muito do momento, depende da qualidade dos jogadores e tudo mais. A bola de 3 realmente é muito importante, mas desde que seja bem usada e que não vire uma loucura. Né? Sim, exato. Isso eu tenho a sensação assim de quem assiste NBA, principalmente, e me deu uma desmotivada assim, que a própria temporada regular da NBA, por serem muitos jogos, você vê que não tá todo mundo no seu 100% de intensidade, vigor físico, tudo o tempo todo, porque não tem como. E aí chega nos playoffs, os números caem, porque o nível de concentração, enfim, do foco de defesa e tudo mais. Você vê um jogo que tava 124, acaba 86 a 79. Isso, os números já ficam mais baixos. Então, quando eu comentei, foi mais disso, assim, de sentir que, pô, no jogo, num geralzão, dentre os 82... acaba sendo uma coisa mais, tenta todo mundo. Sim, é o momento até de ganhar confiança, tem tudo isso. E aí chega no playoff, o jogo já é mais. Playoffs até a rotação muda, né? Cara? Também. As rotações mudam total. Então, enquanto nos playoffs os caras rodam com 10 atletas, na temporada regular, né? Você tem uma rotatividade bem maior. Aí chega nos playoffs, você não entende 7, porque 8. O cara, você fala assim, putz, mas o cara tava jogando 20 minutos, agora ele tá jogando 5. Mas é por causa de uma condição de rotação. É a hora que o filho chora e a mãe não vê. Né? Exato. Playoff que separa os homens dos meninos. Cara, eu vi um negócio interessante hoje, inclusive, no @ do Tribuna do Basquete. Os caras fazem um ótimo trabalho, não sei se você conhece. Eles fazem várias análises. E o Campeonato Espanhol, qual é a sigla? Esqueci, ACB? ACB. Eles estão testando uma nova regra nessa temporada, que agora quando você está atacando... E se a bola sai, por exemplo, por um passe errado, etc., você não precisa mais dar o check ball no juiz. Você pode pegar e já cobrar. Essa é uma regra antiga do basquete, eles estão tentando trazer agora. E aí o cara até propôs a discussão de o que você acha disso e tal. E tem muito a ver com o que o Will falou. O basquete é um jogo de transição. Então eles estão tentando acelerar cada vez mais o basquete. Mas isso aí eu fiquei pensando assim, cara...
que loucura jogar num jogo desse, sabe? A bola saiu, de repente você vai lá, você já pega. Porque é o momento, a bola sai, é o momento até de respirar um pouco, de organizar tudo. Se não tem mais isso, como é que vai ser, né? Eu achei bem ousado essa regra. Não sei se funciona muito bem. E outra, cria muita dúvida, né? Porque aí saiu de quem que é a bola? Quem pegar primeiro, bateu e... o juiz tem que ficar mais ligado. O juiz tem que ficar mais ligado, tem tudo isso, sim. Mas... Eu lembrei disso porque o Will falou da questão do jogo de transição. Então, olha como o jogo é mais volumoso cada vez mais, né? Tá sempre indo pro volume, com certeza.